um casamento em julgo desigual quase acabou com a descendência de Davi sobre o trono de Judá. Oi, eu sou a Du e eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse assunto de julgo desigual tem sido bem discutido e exposto às pessoas e ele tem que mesmo ser cada vez mais discutido e exposto principalmente aos solteiros cristãos. E tendo com base isso, quando eu li 2 Crônicas, Deus me mostrou que um relacionamento em julgo desigual teve um impacto negativo muito grande sobre o reinado de Judá. Então, em 2 Reis e 2 Crônicas, é relatado dois reinados muito perversos, o de Jeorão e o seu filho Acasias. E o que eles tinham em igual é que ambos tinham uma mulher ímpia e perversa como conselheira. Para dar aí um pano de fundo para vocês entenderem aquilo que eu tô falando, após o reinado de Salomão sobre todo Israel, por causa de seu pecado de amar muitas mulheres, Deus disse que um servo seu iria tomar grande parte do seu reino para si, e dessa maneira o reinado de Israel, que era um reino unificado, iria se dividir entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel ficaria com 10 tribos e o de Judá com apenas 2 tribos. Mas Deus prometeu que sobre o reino de Judá ele manteria um descendente da linhagem de Davi como uma lâmpada para aquela nação. Os reinados de Asa e de Josafá foram reinados justos e retos perante o Senhor. Mas tudo começou a desandar quando Jeorão, o descendente de Josafá, se casou com Atalia, a descendente do rei Acabe, que era, e se não foi o mais perverso rei de Israel, foi um dos mais perversos reis de Israel. E ele acabou desviando todo o povo do reino de Israel dos caminhos do Senhor, além de ter matado profetas e fora Jezabel, que era sua esposa, que também fez diversas barbaridades contra os servos do Senhor. A Bíblia é bem enfática ao relatar que Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, pois era casado com Atalia, a filha do rei Acabe. E esse relacionamento de julgo desigual influenciou negativamente Jeorão e, por consequência, todo o reinado de Judá se desviou dos caminhos do Senhor por causa dessa grande influência. Tanto que a primeira coisa, após se fortalecer, que o rei Jeorão faz é matar todos os seus irmãos, comprometendo dessa maneira a promessa que Deus fez a Salomão de manter sempre um descendente de Davi no trono de Judá, porque ele, ao matar os seus irmãos, diminui e grandemente os descendentes de Davi. Após o reinado de Jeorão, que foi um reinado perverso e completamente desviado dos caminhos do Senhor, a Bíblia também é enfática ao relatar que Acasias também andou nos caminhos dos reis de Israel porque ouvia os conselhos de sua mãe, Atalia. Então, a gente pode ver aí que ao relacionar-se com Atalia, que era uma mulher desviada dos caminhos do Senhor, Jeorão, por mais que tivesse um exemplo e tanto de pai, que foi um rei justo perante o Senhor, ele se desviou desses caminhos e prostituiu a sua descendência, submetendo a sua descendência ao espírito que atuava sobre os reis ali de Israel. Então ele submeteu, ele deu essa legalidade a esses espíritos que atuavam sobre os reis de Israel para atuar na sua descendência também. Dessa maneira, prostituindo sua descendência a esses espíritos malignos e deixando ela suscetível aos ataques de Satanás e à influência, como a gente viu que foi o que aconteceu com Acasias. Por causa de todo o mal que Acabe e Jezabel fizeram aos servos do Senhor, o Senhor levantou Jeú para executar juízo sobre essa família. E por extensão a família de Acasias também, dos descendentes de Davi, o que poderia e muito também prejudicar aí essa promessa que Deus fez. Então, os descendentes de Davi não precisavam passar aí por todo esse juízo. E por causa dessa única associação da descendência de Davi com a descendência dos reis de Israel, houve uma grande execução de juízo sobre a casa de Davi, sobre a descendência de Davi. E como se isso tudo não fosse o suficiente, Atalia, quando ouviu da morte do seu filho, tentou destruir toda a descendência de Davi e usurpar o reino para si.
e apenas por causa da tia de Joás, que era um filho de Acasias, toda essa descendência não foi jogada pelo ralo e não foi perdida, pois ela escondeu ele no meio de toda essa matança na casa do Senhor, onde ele ficou 6 anos se preparando para um reinado justo. Apesar do reinado de Jeú não ter sido 100% justo e reto perante o Senhor, o reinado dele foi muito importante para limpar todos os adoradores de Baal que se prostituíram a Baal nesse momento e preparar o caminho para o reinado de Joás. Vocês conseguem perceber como que o jugo desigual foi tão prejudicial para o reinado de Judá e também o de Israel? O jugo desigual quase acabou com toda uma descendência. E o que eu quero deixar aqui de alerta é que o jugo desigual, ele produz a prostituição, ele gera a prostituição de toda a sua descendência. Então, os seus antecessores podem ter sido homens justos, mulheres justas, santos e agradáveis a Deus. Mas se você se casar, se você unir-se com alguém que não processa da mesma fé que você, que não serve ao mesmo Deus do que você, então você corre o risco de prostituir toda a sua descendência a todos os espíritos malignos que têm atuado na vida dessa outra pessoa. Além ali da possibilidade de criar várias maldições geracionais, o que vai manchar a sua descendência. E os seus filhos correm o grande risco de seguirem o mesmo caminho do seu cônjuge, que não conhece a Deus, que não conheceu a Deus. Então isso é extremamente prejudicial. E hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nós nos relacionamos, porque isso pode prejudicar e muito a nossa descendência. Então, assim, as consequências do jugo desigual vai muito além da minha vida, da sua vida, vai muito além do nosso casamento, muito além de uma questão do aqui e agora e do relacionamento que você tem com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Isso também vai prejudicar toda a sua descendência. Deus colocou essa mensagem muito forte no meu coração e eu acho muito importante ela ser compartilhada para que a gente, mesmo que adolescentes, mesmo que jovens, mesmo que as paixões, o suposto amor que a gente sente por aquela outra pessoa acabe obscurecendo a nossa visão, o nosso senso crítico, nós temos que buscar a Deus e ouvir a voz do Senhor para ouvir o que Ele tem para dizer sobre os nossos relacionamentos. Nós não podemos nos relacionar com qualquer um. Nós não podemos deixar de ser criteriosos nesse âmbito da nossa vida, porque é algo que vai muito além da nossa geração, mas que marca toda uma descendência. Então, se você se unir a pessoas que professem a mesma fé que você, a sua descendência tem uma grande probabilidade de ser muito abençoada, santa, e ir a lugares ainda mais longe do que você foi, ir mais profundo em Deus, mais longe ainda do que você e o seu parceiro foram. Mas se você unir-se com um parceiro, com uma pessoa que não professa a mesma fé que você e não crê no mesmo Deus que você crê, há um risco muito grande da sua geração ser prostituída aos espíritos malignos e se converter aos espíritos malignos que atuam na vida daquele seu cônjuge. Fora diversas maldições geracionais que vêm de muito antes do seu parceiro, do seu cônjuge, ou que ele mesmo plantou na vida dele. Então, de nada adiantará você se santificar, você buscar a Deus na sua solteirice, se no seu momento que você estiver em um relacionamento, você escolher a pessoa errada para se relacionar. E esse exemplo que eu citei de 2 Crônicas é apenas um dos vários outros exemplos que nós temos na Bíblia de casamentos que deram errado. E lembrando que Deus diversas vezes falou para o povo de Israel para não se associar com pessoas de outras culturas que cultuavam a outros deuses. Então, o jugo desigual, ele nunca foi aceito por Deus, ele nunca foi algo que é tolerável. O jugo desigual é errado, o jugo desigual não deve ser uma opção para nós. E se você hoje se vê em jugo desigual, acabe com esse relacionamento, rompa esse relacionamento enquanto há tempo, porque casamento é para sempre. Mas namoro
Não, namoro não é para sempre. E por mais que a gente, às vezes, construa ali muitas coisas, muitas expectativas em volta desse relacionamento, a gente tem que lembrar que as coisas eternas são muito maiores e têm maior valor do que as coisas terrenas. As coisas terrenas passarão, mas as eternas são o que irão ficar. Então, valorize aí o seu relacionamento com Deus, valorize a sua descendência e valorize um relacionamento que eles devem ter com Deus. Não prostitua a sua descendência e não negocie os seus valores. O julgo desigual ele pode acabar com famílias e com uma descendência. E a gente viu que a descendência de Davi, que era uma descendência forte, tinha diversas aí promessas de Deus, e é a descendência de Jesus também. Mesmo assim, um julgo desigual quase acabou com essa descendência. Se não fosse a sabedoria e a intervenção de Deus, usando essa mulher, tia de Joás, para escondê-lo de toda essa influência, porque os 6 anos que ele ficou escondido, ele ficava escondido dentro do templo. Então ele estava ali se preparando e sendo gerado em Deus como um rei. Ele foi rei muito novo, mas durante grande parte do seu reinado, ele foi justo diante de Deus. Então, se não fosse a intervenção divina, a descendência de Davi, que geraria Jesus, estaria grandemente prejudicada. Então, o julgo desigual foi uma grande arma de Satanás, não apenas para aquele momento, não apenas para acabar com aqueles reis, mas para arruinar ali a descendência do próprio Jesus. Então é isso, gente, que fique essa reflexão, essa palavra do Senhor aí no coração de vocês. Eu creio que um nível de conhecimento gera uma consciência que gera um posicionamento. Então eu espero que Deus tenha falado com vocês, que essa mensagem ela tenha sido bem recebida no coração de vocês, e as nossas orações para esses dias tem que ser essa, para que a gente tenha cuidado com as pessoas que a gente se relaciona e que a gente constrói e constitui alianças. Então é isso, gente. Eu espero que Deus tenha falado e tocado o coração de vocês. Beijo!